Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Introdução à Programação de Arduino. Hoje veremos como adicionar uma tecla no Arduino e como essa tecla poderá comandar o acionamento de um LED. Para isso, inicialmente será detalhado a ligação de uma tecla Push Button e na sequência será abordado os comandos da programação em C através de um exemplo. Vamos lá! Vamos analisar então o esquema de ligação da chave Push Button. O Push Button possui 4 terminais distribuídos nessas duas laterais, sendo que eles já estão ligados internamente. Então esse terminal já está ligado internamente naquele outro, da mesma forma aqui embaixo. Então, quando o botão é pressionado, fecha-se o contato dos terminais desse barramento juntamente com os terminais desse barramento. Então, a chave está justamente nesse ponto. Apertando o botão, o contato é fechado. Como que isso vai estar ligado lá no Arduino? Então, supondo aqui Então, o Push Button vai ser ligado no Arduino na seguinte configuração. Aqui temos o pino do Arduino, está ligado em uma resistência. E o Push Button tem um terminal ligado no 5 volts e outro ligado também no mesmo pino do Arduino. Quando a chave está aberta, o pino do Arduino está em nível lógico 0. Quando a chave é pressionada, fecha-se o contato entre esses dois terminais. O pino do Arduino passa para nível lógico alto para os 5 volts. Portanto, podemos configurar o pino digital do Arduino como uma entrada de dados. E lá na nossa programação, ficaremos fazendo a leitura do nível lógico que está nesse pino. Quando o nível lógico se modificar do baixo para o alto, significa que a chave foi pressionada. Ok? Na prática, a gente não representa todos os detalhes da ligação elétrica do Push Button. É feito da seguinte forma. O diagrama elétrico é representado dessa forma. Agora que já temos configurado o nosso circuito do teclado, vamos adicionar o circuito referente ao acionamento de um LED. Então, nesse circuito, o teclado é configurado como uma entrada de dados e o acionamento do LED é configurado como uma saída de dados. E na nossa programação, podemos controlar o acionamento do LED através desse teclado. Podemos configurar da seguinte forma: o LED vai ser acionado ou o LED vai piscar somente quando a tecla estiver fechada, quando o Arduino, o pino digital do Arduino estiver em nível lógico alto, ou vice-versa. A programação que iremos configurar o Arduino irá controlar como será o acionamento do LED. Então veremos um pouco mais sobre a programação de Arduino, o qual é baseado na linguagem C. Até esse momento, estávamos desenvolvendo os projetos utilizando diagramas em blocos que são disponibilizados aí pelo Tinkercad. Mas um projeto de sistemas embarcados, sistemas microcontrolados, são feitos através de linguagens de programação. E no caso do Arduino, ele é baseado na linguagem C. Vamos então analisar alguns detalhes da programação de Arduino. Todo programa em Arduino é denominado em Sketch e tem 3 partes principais. A primeira parte é onde a gente define o que chamamos de variáveis globais. Vale ressaltar que alguns exemplos básicos a gente não precisa de atribuir variáveis globais. É possível piscar LEDs, fazer algum acionamento sem definição de variáveis globais. Mas é uma possibilidade interessante e nós veremos o uso dessas variáveis. A segunda parte do programa, a segunda parte do Sketch,
é onde a gente inicializa os pinos de entrada e saídas do Arduino, os pinos I/O. Nós precisamos informar quais os pinos serão utilizados e se esses pinos serão entrada ou saída de dados. Na terceira parte estão os comandos que serão repetidos. Essa parte é denominada laço. É o laço de repetição. Esses comandos serão repetidos indefinidamente. A programação em Arduino é baseada em duas funções principais. A primeira delas é a função setup, que é a função para inicialização dos pinos. E essa função é demarcada onde ela começa e onde ela termina através de duas chaves, abrindo chaves e fechando chaves. Então, nesse espaço, nós iremos configurar quais os pinos serão utilizados e se eles serão utilizados como entrada ou como saída. Note que estamos definindo uma função. Então, para isso, a gente coloca a palavra reservada void, que significa vazio, porque essa função não retorna nenhum valor. E entre parênteses, essa função também não recebe nenhum parâmetro, então não tem nenhuma informação aqui dentro. Mais à frente veremos funções que precisam receber argumentos, precisam receber informações para que elas realizem a tarefa que elas são determinadas. Mas nesse ponto a gente precisa saber que a gente tem a função setup, que começa e termina numa chave. A outra função que é fundamental em qualquer programação de Arduino é a função loop. Da mesma forma, ela não recebe nenhum valor e não retorna nenhum valor. E as chaves demarcam onde começa e onde termina a função. Então, esta é a estrutura básica de qualquer programa de Arduino, a função setup e a função loop. Lembrando que a função setup é executada apenas uma vez. E a função loop, que é o laço de repetição, ela é executada indefinidamente. Iremos desenvolver agora o passo a passo de um programa para piscar um LED. Só que esse LED só irá piscar se uma determinada tecla tiver sido pressionada. No nosso hardware, nós teremos um LED e uma tecla. Se pressionarmos a tecla, o LED pisca. Se não pressionarmos a tecla, o LED não irá piscar. Vamos ver o passo a passo. Inicialmente, colocamos a função pmode, que vai definir o pino 9 como saída. Essa função já faz parte da biblioteca interna do Arduino e ela precisa receber dois valores, o número do pino e se o pino é uma entrada ou uma saída de dados. Aqui estamos configurando o pino 9 do Arduino como uma saída. Lá no nosso hardware, iremos conectar um LED nesse pino, ok? Como podemos fazer o acionamento desse LED? Vamos utilizar outra função, é a função digitalWrite. Essa função também precisa receber dois valores, pino do Arduino, no caso o pino 9, e recebe o valor que será colocado nesse pino, se será um valor alto ou um valor baixo. Então, até agora, definimos o pino 9 como saída e escrevemos no pino 9 o valor alto. Esse programa já será capaz de fazer o LED acender. Podemos adicionar comentários no nosso código. Os comentários não são interpretados pelo compilador. Ele é útil apenas para quem está escrevendo o código, vai detalhando. Isso é feito através de duas barras. Então, a gente coloca aqui, ó, // liga LED. Simplesmente, o // liga LED é um comentário adicional com o significado do comando. Obviamente que os comentários não precisam ser colocados, mas isso ajuda o próprio projetista a entender um código maior. Feito o acionamento do LED, iremos agora fazer ele piscar. Para isso, a gente usa a função delay. A função delay também é uma função interna do Arduino, mas ela recebe apenas um parâmetro. Vejam bem que ela recebe o número, nós informamos aqui o tempo de espera. Então, vamos fazer o LED piscar a cada 200 milissegundos. Adicionamos 200. Colocamos o comentário e depois colocamos o pino 9 do Arduino em valor baixo. Utilizamos novamente a função digitalWrite no pino 9 e o valor baixo. Depois de ter colocado o pino 9 como um valor baixo, temos que chamar a função delay novamente.
O pino 9 ficou em valor alto e esperou 200 milissegundos. Depois escrevemos o valor baixo e esperamos mais 200 milissegundos. Isso tudo está dentro do laço de repetição, ou seja, é executado cada linha na sequência. Quando ele chega na última linha, ele volta para a primeira. Então, dessa forma, o pino 9 foi acionado com nível lógico alto, esperou um tempo de 200 milissegundos, foi escrito o nível baixo no pino 9 e esperou mais 200 milissegundos. Antes de controlarmos o acionamento do LED através do teclado, iremos ver como podemos utilizar uma variável. Iremos definir aqui no espaço específico para a definição das variáveis globais, vamos criar uma variável chamada LED e atribuir a essa variável o número 9. Toda variável que é criada em C, nós precisamos dar um nome para essa variável, nós inicializamos essa variável, no caso com o número 9, e precisamos informar ao compilador qual o tipo dessa variável. Então, aqui é uma variável do tipo inteiro, chamada LED, e ela recebe o valor 9. Dessa forma, nós podemos tirar esse 9 aqui dentro da função digitalWrite e colocar a palavra LED, porque a palavra LED está sendo atribuído o número 9. Então, vamos lá, ó, colocamos agora o LED sendo acionado como alto e o LED como valor baixo. Esse exemplo, não necessariamente precisaríamos colocar essa variável, mas em projetos maiores isso pode ser interessante. Vamos agora no nosso código adicionar a tecla que irá comandar quando o LED irá piscar. Vamos criar uma variável também chamada tecla e atribuímos o valor 7. Então, lá no pino 7 do Arduino, iremos conectar uma tecla. Dentro da função de inicialização, chamamos a função pinMode e adicionamos à tecla um input. Veja que agora estamos colocando ela como entrada de dados. O pino 7 está sendo configurado como entrada de dados. Através do nosso código, precisaremos monitorar o pino 7 do Arduino, para saber se a tecla foi pressionada ou não. Já existe na biblioteca interna do Arduino uma função que vai fazer a leitura do pino. Então, essa função fica lendo o nível de tensão que está em um determinado pino do Arduino. E para isso, nós iremos criar uma variável e guardar esse valor. Vamos lá, a gente cria uma variável que eu vou chamar de estado e inicializamos ela com o valor 0. E aqui colocamos essa nova função chamada digitalRead. Essa função digitalRead, ela fica lendo o valor da tecla, só que tecla é o 7. Então, ela fica lendo o valor do pino 7. Ela fica lendo o valor da tensão que está no pino 7 e guarda nessa variável estado. Aqui existe uma diferença importante. Nós estávamos utilizando a função digitalWrite. Essa função recebia dois valores, um pino e o valor low ou high. Agora, a função digitalRead, ela recebe apenas um valor. Nós vamos informar para essa função qual a tecla que eu quero saber o valor. Então, aqui, a gente já informa o pino e a gente já está informando se ele está no valor alto ou no valor baixo. Na função digitalRead, não. A gente só informa o pino, né? No caso, a gente escolheu o pino 7, que é uma tecla, e a função vai falar para a gente se está no valor alto ou baixo. Por isso, a gente criou essa variável. Esse valor vai ser guardado dentro dessa variável. Então, até agora, o código está fazendo o seguinte, ele está lendo a tensão que está presente no pino 7 e está fazendo o LED lá do pino 9 piscar. Mas o que a gente quer é colocar uma condição. Nós só queremos que o LED pisque se o botão tiver sido pressionado, ou seja, se o valor dessa variável estado tiver em nível lógico alto. Então, nesse momento, iremos incluir o controle desse loop. Vejam que os comandos desse loop estão sendo executados na sequência. Nesse ponto, é feita a leitura do pino 7 e guardado na variável estado. E na sequência, coloca o LED do pino 7 em alto, espera 200 milissegundos. Coloca em baixo, espera 200 milissegundos. A gente não colocou nenhuma condição.
vamos incluir agora a condição. Eu só quero que essa parte seja executada se a tecla foi pressionada. Então, a gente coloca o controle if. O if coloca um parêntese. E dentro desse parênteses, nós iremos incluir uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa os comandos que estiverem na sequência. Vejam bem que o if também precisa de uma chave para começar o comando if e terminar. Todos os comandos que tiverem no interior dessas chaves serão executados se essa condição for verdadeira. No nosso caso, a gente vai ver se o estado tem o valor alto. Veja que colocamos dois símbolos de iguais. Na programação em C, o igual é feito através desse símbolo duplo. Se colocarmos apenas um símbolo, significa atribuição. Vejam bem, essa linha aqui significa o seguinte, que a variável estado está recebendo o valor zero. É um símbolo relacionado à atribuição. Na variável estado, estamos atribuindo o número zero. Aqui não, é o símbolo de igualdade. Se o estado for igual a zero, é como se fosse um símbolo de maior, de menor, é o símbolo de igual. Na programação em C, tem o significado de igualdade na programação em C utiliza dois símbolos de igual. Lá no nosso ambiente de programação, podemos fazer alguns testes para que essa definição, esse conceito, seja melhor assimilado. Ok? Então, o que está sendo feito aqui? É um teste. Se o valor de estado for alto, ele vai executar esses comandos que estão na sequência. Se o valor do estado for baixo, ele não vai executar, ou seja, o LED não vai piscar. É importante frisarmos a parte da sintaxe da linguagem. Toda linguagem de programação tem associado uma sintaxe, que é a forma como as variáveis, as funções são escritas. Então, por exemplo, na biblioteca do Arduino temos a função pmode. Vejam bem que o M está em letra maiúscula e as demais letras em minúscula. Se a gente inverter isso, não vai funcionar. Da mesma forma, a pmode recebe dois argumentos que estão separados por vírgula. Ah, esqueci a vírgula. É um erro de sintaxe, não vai funcionar. E o estado e o modo do pino, se é entrada ou saída, a gente precisa colocar output ou input com letra maiúscula. E dessa forma, são todos os detalhes da linguagem, né? A gente não pode esquecer o ponto e vírgula, não pode esquecer de abrir ou fechar uma chave, abrir ou fechar um parêntese, vários detalhes que fazem parte dessa sintaxe. E para que um código funcione perfeitamente, ele não pode ter erro nem de lógica, nem erro de sintaxe. Com isso, terminamos essa aula. No próximo vídeo, iremos implementar passo a passo o exemplo que discutimos. Valeu!